Fale qual é a profissão mais mal paga do Brasil. Esse daqui é o post que a gente vai ver hoje, deu 425 comentários, né? Então deu uma boa repercussão e eu acho que pode ser interessante da gente falar sobre, né? O Karl Marx arrependido disse que é ministro do STF, pois tem que ficar fazendo contrato pelos escritórios de advocacia dos parentes para complementar a renda. Pois é, cara, se vocês forem pesquisar aí, no geral, os maiores salários tendem a ser o quê? Os do funcionalismo público, né? O pessoal que trampa para o governo. E assim, cara, eu nunca, trabalhei fixo, assim, para o governo, mas eu já trampei algumas vezes em concurso, sabe aqueles concurso público que às vezes tem por aí? Inclusive, nesse fim de semana passado, eu trabalhei em um, e assim, eu não posso falar, sabe, em todas as áreas, em todos os casos, sabe, todas as empresas do governo seguindo esse padrão aqui. Mas, no geral, é isso daí mesmo, tá? Como eu sempre digo, a exceção confirma a regra. Mas então, o que eu ia dizer, cara? Só por esses concursinhos aí que eu trabalhei, eu já percebi uma coisa. Que na verdade eu já sabia antes, então foi basicamente a minha opinião sendo confirmada diante dos meus olhos. Através da experiência prática, sabe, empírica. De eu trabalhando pro governo, mesmo em um freelance, né? Porque, tecnicamente, né, eu trabalhei pra uma terceirizada que é contratada do governo. Então, na verdade, eu tô indiretamente trabalhando pro governo. E, na verdade, isso daqui não muda tanto, assim, a situação, porque essas terceirizadas que trabalham pro governo, elas podem se dar ao luxo de gastar mais do que poderiam na iniciativa privada e, bom, basicamente ter problemas semelhantes aos que tem no funcionalismo público direto. Talvez, um pouco menos pior porque, de repente, há alguma competiçãozinha, né, entre diferentes terceirizadas, né, que lutam pelo direito de prestar serviços para o Estado. Mas ainda assim, né, como eu já disse em vídeos passados, o Estado, cara, ele não é muito bom em escolher esse tipo de coisa. Na verdade, ele não é muito bom em escolher nada, tá? O Estado, ele é basicamente um artigo de fé da população. E, na verdade, principalmente dos políticos engajados, né? Que acham que vão conseguir fazer isso daqui, entre aspas, funcionar. A população tá isso daqui é uma porcaria mesmo e a gente não acredita muito que isso daqui vai mudar nos próximos anos, não. Mas então, nas minhas experiências trampando em concurso, o que eu vi foi basicamente o quê? Esse pouquinhozinho aqui de trabalho pra receber um pagamento bom, cara, um pagamento bem bacana até. Nesse último que eu fiz, eu trabalhei de fiscal encaminhador. E o que é isso, você me pergunta? É basicamente você conduzir o candidato, né, que vai fazer a prova até ali, né, na frente da porta. Aí eu peço o crachazinho dele, entrego lá pra pessoa que tá dentro da sala, daí depois ela me devolve, daí eu entrego pra ele de volta. Daí depois, né, avisam que vai começar a prova, daí todo mundo abre as portas ali pro candidato entrar, aí ele entra, a gente fecha, e 10 minutos depois, a gente volta lá e simplesmente bate na porta e abre ela, né, e conduz o candidato até o próximo ciclo, que eram 5 ciclos por candidato. É um negócio bastante simples, cara. Na verdade, 90% do tempo a gente só ficou parado, sabe? Ou jogando conversa fora, ou comendo lanche, né, com os lanchinhos que eles deram, ou só olhando pro nada, sabe? Totalmente entediados. E isso aconteceu nos 3 concursos que eu prestei. Então eu acho que, na verdade, isso daí é o padrão, sabe? É o que muito frequentemente acontece. E daí eu senti, caramba, eu não fiz praticamente nada, sabe? Eu executei um trabalho muito, muito fácil. E daí, a namorada do meu irmão, né, ela fez junto com a gente. E daí, depois que terminou, ela perguntou pra mim: e aí, tu cansou? Aí eu falei pra ela: eu não fiz nada, mano, como é que eu vou cansar? Mas daí ela disse que deve ser porque eu sou jovem e que ela tinha cansado. Pô, eu fiquei a grande maior parte do tempo sentado, mano, comendo bolinho, bolachinha, tomando suquinho que eles dão lá. Eles deram um monte de coisa, sabe? Deram cookie, deram várias coisinhas, sabe? Dizem que cookie é bom ninguém dá, mas eles deram. Cookie é bom, tão dando. Foram 2 dias de prova, R$ 180 cada uma. Totalizando 360, né? Mas eles também deram almoço e deram um lanchinho da manhã e lanchinho da tarde, sabe? Então 360 pila mais um monte dessas coisinhas aí. Eu ganhei até água com gás lá e teve gente que ganhou energético também. Frutinha. E assim, além de ser pouco trabalho e um trabalho fácil de desempenhar, não foi sei lá, meu Deus, 50 participantes que a gente fez esse procedimento, sabe? Não. Em cada um dos dias, né, no primeiro dia foi 6 participantes que cada um de nós acompanhou, e no segundo dia foi 5 participantes. Só que, cada giro, né, tinha um intervalo de 10 minutos, e daí eram 5 giros, então cada participante demorava 50 minutos pra gente conseguir completar as provas deles, né? Mas assim, um negócio extremamente fácil, cara. Eu só não digo que é dinheiro, praticamente de graça, porque na verdade nós não estamos sendo pagos, né, exatamente, cara. Na verdade,
nós estamos sendo restituídos. Então, se for pensar por esse lado, bem que a gente podia receber muito mais, né? Porque é meio engraçado, sabe? Tipo, primeiro o governo ele te rouba e daí depois ele te paga pra prestar um serviço pra ele com o teu próprio dinheiro. Tipo, que porra é essa, cara? E daí eu comparo essas minhas experiências em concurso público com as que eu tive, né, trampando na iniciativa privada. E eu vejo, cara, que todas as experiências que eu tive na iniciativa privada eu tive que ralar muito mais pra conseguir ganhar R$ 180. E também aprender muito mais coisas, sabe? Tipo, não é simplesmente ralar mais. O procedimento pra você conseguir ganhar essa grana na iniciativa privada, ele também foi bem mais complexo. E ok, beleza, né, que foi um freelance, então naturalmente é um negócio mais simples. Até porque não exigia nenhum curso, nenhuma preparação, sabe? Na verdade a gente só fez uma capacitação que, sinceramente, eu não tinha entendido muita coisa quando eu vi aquilo lá. E eles também tinham dado, né, uma pastinha com um monte de coisa escrita pra gente ler. Mas eu não li nada daquilo ali, eu sequer abri aquela pasta, sabe, pra ver o que tava escrito. Eu só aprendi na prática mesmo, tipo... O primeiro candidato foi um pouquinho mais complicado, né? Mas daí depois, logo, rapidamente, a gente pegou o jeito. E, sinceramente, se eu nem tivesse sequer ido na capacitação, que foi, eu acho que, sei lá, umas 3 horas, talvez, 2 horas de eles falando como que ia ser a paradinha, se eu não tivesse comparecido aquilo lá, o meu trabalho teria sido igualmente bom, sabe? Até porque, como eu digo, na verdade você aprende na prática. Teoria, teoria, teoria... não vai te fazer absorver de fato, porque o teu cérebro, ele cria as conexões e traça, né, os caminhos neurais referentes à execução, né, à realização de um objetivo. Através da prática, você tem que mexer o seu corpinho e a sua mente para tentar realizar algo. Caso contrário, ele até pode formar alguns caminhos, mas não vão ser os mesmos caminhos da execução. Ou pelo menos pode até formar alguma coisinha, mas... muito provavelmente não vai ser um negócio completo referente à prática. Mas então, né, eu tava falando sobre essas minhas experiências pra vocês verem que... tipo, se alguém defende o funcionalismo público, tipo, ah não, vamos ser contra a privatização, tem que ser empresa estatal mesmo, as paradinhas. Quando uma pessoa ela entra, ela vê o quão ruim que o negócio é, o quão mal gasto que o dinheiro público é, cara. Não que a gente tenha feito o nosso trabalho errado, sabe? Na verdade, eu acho que correu até que... tudo bem direitinho, sabe? Pelo menos no nosso módulo não teve muito problema. Até porque, poxa, era um procedimento extremamente simples que a gente tinha que fazer, né? Mas a gente ganhou muito bem por um trabalho muito simples e, além de ser simples, era pouco trabalho. Isso desconsiderando um monte de lanchinho que teve e almoço também, né? Coisa que em outros concursos não tem. E assim, se fosse um contrato apertado, que essa terceirizada que contratou a gente tivesse... realizando, ela não ia dar todas essas mordomias, né? Ela ia dar uma segurada mais nos gastos, talvez cortando uma ou outra função, né? Porque quando eu tava trabalhando lá, eu comecei a pensar, sabe? No quanto que tudo aquilo lá custou. Poxa, eram 4 pessoas, né? 4 funcionários terceirizados dentro das salas, daí tinha uma pessoa para cada uma das portas, e daí tinha, eu acho que uns 6 módulos, se eu não me engano, ou 7, não sei. Cara, era muita, muita gente e todos pessoas bem pagas, sabe? Lá tinha uma função que, cara, era R$ 1.000, sabe? Que eram os pacientes simulados, sabe? Que fingiam sintomas. R$ 1.000 por dia. Ou era por 2 dias, não sei, mas continua sendo bastante grana, né, mano? Esse tipo de mordomia não existe na iniciativa privada. Ou pelo menos é muito mais raro, tipo, sei lá, você tem que ser o filho do dono ou dar uma sorte do caramba. Mas ok, eu poderia falar mais sobre essas minhas experiências aí nos concursos, mas o vídeo não é sobre isso, né? Eu só queria falar pra vocês que quem defende isso não trabalhou nisso, sabe? Imagina só o tanto de grana de impostos que foi colocada só nesse único concurso público, tá? Agora soma todos eles. Essa terceirizada que contratou a gente deve ter sido muito bem paga, né? Pra conseguir dar todas essas mordomias e bom pagamento pra gente. Então se a gente acha que tava ganhando bem lá, imagina eles então. Ou vocês acham que eles são uma terceirizada boazinha que tá fazendo caridade? Mas enfim, né, como eu ia dizendo, eu só tô entrando nisso porque a gente começou a falar sobre funcionalismo público, né? E os famosos super salários que tem nessas áreas. Os caras ganham uma pá de dinheiro pra não fazer porra nenhuma, ou pra fazer um trabalho ruim, sabe? Um trabalho de baixa qualidade que não seria contratado na iniciativa privada. E daí, né, eu tendo esse gostinho, assim, de ser funcionário público, eu fiquei pensando, sabe, enquanto eu realizava lá o meu trampo,
Tipo, caraca, deve ser muito bom trabalhar nos Correios, mano. Imagina só você lá, sabe, sentadão assim. Ai, que maravilha. E daí lá na cidade onde eu morava, tipo, o atendimento, ele tinha sido reduzido, sabe, eu acho que era só 2 horinhas, sabe? Eu acho que era da 1 da tarde até as 3 da tarde, e daí fechou e pau no seu cu. Eram só 2 horinhas se tu quisesse postar alguma coisa lá. E na verdade eu sequer conseguia postar, sabe, porque tinha mudado lá e daí eu tentei postar um negocinho lá e daí eles falaram, ah não, agora essa agência aqui ela não recebe mais postagens, entendeu? Você tem que ir lá numa outra que fica lá na puta que pariu. E daí eu não lembro exatamente qual que foi o rolo que deu, sabe? Mas então, tipo, eu tinha ido, né, numa dos correios lá e daí ela me mandou pra um outro lugar. E daí eu fui pra esse outro lugar e sabe o que esse outro lugar lá dos correios me mandou fazer? Voltar pra esse primeiro lugar. E daí eu voltei pra esse primeiro lugar e daí o que esse primeiro lugar me disse? Que eles não realizam esse tipo de serviço, sabe? Foi mais ou menos isso daí que aconteceu. A minha mãe disse que teria mandado a pessoa que me fez passar por toda essa enrolação aí tomar no cu. Mas eu, como bom pacifista ou otário que tento ser, apenas disse, ah tá, entendi, então é assim, ah, obrigado, obrigado. Aí ela, de nada, ah, beleza, então, é isso aí. Imagina que coisa boa, você tá só lá, sabe, sentadão, e daí alguém chega pra tentar fazer você trabalhar, e daí você fala, ah não, mas a gente não faz isso daqui aqui, entendeu? E daí a pessoa pergunta, ah tá bom, entendi. E essa outra coisa aqui, vocês fazem? Vocês devem fazer, né, porque vocês são os correios? E daí você responde, ah não, mas isso daqui tem que ter isso e aquilo lá, e esse documento aqui também. E daí a pessoa vai pra casa, e daí ela volta lá, entregando todos os documentos, e daí... O que você fala? Ah, sim, entendi. Não, mas daí tem a primeira etapa que daí você tem que fazer lá na puta que pariu, entendeu? E daí você faz isso, sabe? Até as pessoas desistirem de fazer tu trabalhar. Ok, eu não vou dizer, cara, que, cara, todas as pessoas, todos os funcionários públicos são um bando de desgraçado. Na verdade, culpe o jogo, não o jogador. O funcionário público ruim, sabe? Ele, na verdade, é um sintoma do problema. O problema é o Estado, sabe? Que não tem os incentivos necessários para conseguir fazer um bom recrutamento, uma boa seleção e troca de funcionários quando preciso. Afinal, o governo ele não tem os mesmos incentivos da iniciativa privada. Que, oh meu Deus, para o pesadelo dos socialistas e esquerdistas, são os incentivos egoístas. É isso que faz o mundo girar. É isso que faz as coisas funcionarem. Mas enfim, né, novamente sobre esse papo aí de super salários e... que eu também falei, né, que os maiores salários tendem a ser justamente do funcionalismo público, né? Isso daí mostra que eles são um bando de parasitas que recebem mais do que produzem. O salário desse pessoal que trabalha para o governo está descolado do preço de mercado, do que seria normalmente oferecido em condições normais. Então eu não tô aqui falando simplesmente de um achismo meu, é simplesmente o óbvio, né, cara, se você analisa a situação um pouquinho mais profundamente. Mas assim, eu não quero mais entrar nisso daí, tá? E a gente já falou, meu Deus, cara, bastante coisa, né, sobre funcionalismo público, que é só uma parte, né, de toda essa questão aí, cara. Depois o Edgar falou, né, político. Talvez vocês até tenham se esquecido, né, de qual postagem que era. O vídeo saiu totalmente do foco, me desculpem por isso. A postagem era para as pessoas falarem qual que era a profissão mais mal paga do Brasil. Daí esse carinha aqui respondeu que era político. Acho que ganham muito pouco pelo bem que fazem, trabalham muito e nos representam, já que fomos nós que os escolhemos para isso. Aqui, né, além de ser uma crítica à democracia, porque olha só o que a população escolheu, que são tudo um bando de merda, cara, meu Deus, a gente consegue claramente ver que tá tudo errado isso daí. E na verdade não é bem assim, tipo, não é exatamente a gente que escolhe, sabe? A gente, em muitos casos, pode acabar votando em um, só que daí como ele não foi a pessoa mais votada lá do partido, daí acabou elegendo outra, sabe? Eu acho que isso daí acontece com deputado, vereador, etc. Ok, eu tô dando uma simplificada aqui em como que realmente é. Até porque confesso que exatamente eu não sei, tá? Mas eu sei que não é simplesmente, eu tô votando nesse daqui, então é esse daqui que vai ser eleito. Não, pode vir 300 mil idiotas votando nos mais diversos, pra no final acabar elegendo uma pessoa do mesmo partido, né? Concorrendo pro mesmo cargo, mas que discorda totalmente dos outros
candidato, sabe? E tem opiniões políticas totalmente opostas às deles. Então tem esse tipo de coisinha na democracia brasileira. Depois o Dionísio Silva Filho respondeu que é qualquer profissional que receba salário mínimo, em primeiro lugar, né? Depois, em segundo, motorista de caminhão e terceiro, professor. Assim, professor depende, cara. Porque tem muito professor de faculdade que o trabalho deles é o quê? Faltar pra caramba, passar slide, doutrinar as pessoas pra visão esquerdista deles e fazer greve, tá ligado? Esses tempos tava rolando uma, eu acho que ainda tá rolando na verdade. Aqui perto onde eu moro, e daí eu fui pesquisar, sabe, sobre o porquê que tá rolando essa greve. E daí o que que deu, né, que o motivo era o quê? A luta pela jornada 4x3 de trabalho de 6 horas por dia. E provavelmente ainda vão pedir reajuste salarial nessa piada aí. Isso, né, lembrando, é claro, ganhando bem pra caralho pra fornecer um serviço ruim. E assim, eu poderia ter falado de maneira mais ampla sobre esse tema. Infelizmente eu acabei perdendo muito tempo falando de funcionalismo público. Mas ok, com sorte isso daqui dá um vídeo legalzinho. Só vamos encerrar agora com essa última questão aqui que eu gostaria de abordar. Porque também, né, senão vai ficar muito longo essa paradinha aqui. No primeiro exemplo que o Dionísio deu, ele disse, tipo, sabe, que a profissão mais mal paga do Brasil é qualquer profissional que receba salário mínimo. Mas afinal, o que é ser mal pago, né? Eu estaria muito feliz recebendo um salário mínimo pra simplesmente jogar xadrez 30 minutinhos por dia, sabe? Porque, pô, eu acho bem legal jogar xadrez. Então, na verdade, eu estaria sendo extremamente bem pago se esse fosse o meu trabalho, né? Mesmo sendo o salário mínimo. Mas a gente também pode entrar em outras questões, além dessa daqui que eu tô apresentando agora. Porque, tá, vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que em determinada região o preço de mercado da força de trabalho de um garçom seja R$ 1.700, tá? Bem próximo do mínimo, assim, tá? Dependendo do que a gente quer dizer com mal pago, beleza. Faz sentido, né? Como eu digo e repito aqui nesse canal, as palavras são ferramentas que a gente usa pra expressar ideias. O que você está querendo dizer com mal pago? Mal pago no geral, mal pago relativo àquela profissão? Eu imagino que seja no geral, né? Você dizendo, tipo, esse emprego aqui, esse daqui é fogo, cara, esse daqui é sem condições. No sentido de ser muito trampo pra pouco dinheiro em retorno, em comparação com o tanto de trabalho que você tem que desempenhar pra receber ele. Nesse sentido, beleza, mas também não seria um negócio objetivo, sabe? Porque tem pessoas que encaixam muito bem em determinado tipo de profissão, como o garçom também. Eu, no caso, não curti tanto assim, cara. Na verdade, a minha praia é mais, tipo, sei lá, caixa de supermercado. Eu consegui me adaptar melhor, sabe? Então, naturalmente, ser um caixa bem pago pra mim é diferente de ser um garçom bem pago. As coisas, elas têm um valor subjetivo, né? Na minha visão, um caixa ganhando R$ 1.700, ele tá sendo mais bem pago do que um garçom ganhando essa mesma coisa. Mas para o meu caso específico, né? Mas por fim, também tem uma outra coisa, que é o fato de que, falando de uma profissão em específica, tem um preço de mercado naquilo ali, né? Um médico cirurgião ganhando R$ 4.000 é muito pouco, mas um caixa de supermercado ganhando essa mesma quantidade é um valor absurdo para a profissão. Enfim, obrigado por me assistirem até aqui e até o próximo vídeo, tá bom? Falou e até a próxima. Tchau, tchau.